Muito contente, Lorena leva o almoço do marido na roça, sem imaginar que ele, o maldito, está escondido atrás de uma moita ali perto, fazendo coisas com a própria filha. Mais cedo, ele disse a Lorena que trabalharia pouco e que não precisava dela preparar marmita. Mas ao vê-lo demorar, ela resolveu levar um almoço quentinho, feito com carinho, sem imaginar que ele só queria tempo para se divertir com a filha. E Lorena não fazia ideia disso. No caminho, ela encontra o boné do marido caído no chão e começa a se perguntar o que aquilo faz ali jogado, quando de longe ouve um gemido vindo do matagal. O ar fica pesado e cada vez mais tenso. Assustada, ela chama o marido, diz que está ali com o almoço dele e o apressa, dizendo para comer rápido antes que esfrie, quando de repente ouve um grito alto. Vai, papai, acaba comigo, me deixa roxa, eu sou sua e quero ser destruída por você, faz gostoso. Sem entender o que está acontecendo, a mulher fica pasma, achando que aqueles gritos são assombração ou coisas da sua cabeça, sem imaginar que o marido está fazendo o impensável com a filha. Há muito tempo ele tinha desejos pela garota e, aproveitando a distração da esposa, correu para se divertir. Ela não faz ideia do que está acontecendo. De repente, ela encontra a roupa de trabalho dele pendurada numa árvore e, ainda confusa, se pergunta o que realmente está acontecendo. Chama por ele, mas não atende, e, para piorar, encontra as coisas dele jogada por ali. Os gritos continuam vindo do matagal, e ela começa a achar que está ficando louca ou que algo muito ruim está acontecendo. Seu instinto de mãe faz o coração apertar ao reconhecer que a voz que grita parece muito com a da filha. A coitada não imagina o que o seu marido apronta com a menina. Em meio a tanta confusão, ela decide seguir os gritos, sem imaginar que essa será, sem dúvida, a pior escolha da sua vida. Lorena, querendo muito agradar o marido, levou uma marmita para ele comer na roça, acreditando que ele estava trabalhando duro, quando inesperadamente o viu deitado entre as folhas, fazendo coisas inapropriadas com a própria filha. Com uma dor enorme no peito e tomada pelo desespero, ela começa a chorar. Nunca imaginou que o marido, em quem sempre confiou e pelo qual deu tudo para ver feliz, pudesse cometer algo tão infeliz. É uma dor pesada demais para uma só pessoa suportar. Um grito silencioso queimava dentro do peito dela, consumindo qualquer resto de esperança. O homem em quem sempre confiou, o pai da sua filha, estava ali, destruindo tudo o que ela tentou proteger. A dor era uma lâmina afiada, cravada fundo na alma, e a traição a esmagava, deixando-a paralisada, sufocada, completamente despedaçada. Ela não consegue entender como ele pôde fazer isso, nem como sua filha aceitou. Tentava não pensar nessas coisas. Sempre achou que a proximidade entre eles era apenas o vínculo natural de pai e filha. Mas agora, tudo parece diferente. Já tomada pela loucura e pelo desespero, Lorena decide dar um jeito na situação. Com ódio profundo, ela afirma que nem o marido nem a filha vão brincar com seus sentimentos, e que só tirando a vida deles as coisas vão mudar. Com a mente confusa pela dor, ela se aproxima segurando um pau na mão, dizendo que, pelo que fizeram, agora vão pagar com a vida. Enquanto isso, um homem que trabalhava ali perto voltava para casa. De longe, percebeu o que estava acontecendo e correu em direção a Lorena, implorando para que ela não fizesse nada com os dois, tentando evitar uma tragédia. Irritada, Lorena manda o homem soltá-la, dizendo que ele não tem nada a ver com seus problemas. Mas ele, com calma, pede que ela se acalme e a convida a conversar, em vez de resolver tudo na brutalidade. Essa mulher acabou descobrindo, da pior forma, que o marido desgraçado fazia coisas impensáveis com a própria filha, escondido no mato. Tomada pela raiva e decidida a pôr fim àquilo, Lorena concluiu que tirar a vida dos dois seria a única maneira de acabar com sua dor. Mas no momento em que se preparava, um homem que passava por perto percebeu a cena, correu até ela e pediu que não matasse a família, convidando-a para conversar em vez de fazer uma grande tragédia. José, o homem, pergunta por que ela queria agir daquela forma. Com a voz trêmula e os olhos marejados, Lorena responde que havia ido levar o almoço para o marido e acabou descobrindo que ele fazia coisas sujas com a filha. A mesma filha que ela tanto amava e protegia. Sempre o respeitou. Sempre se dedicou a ser a esposa perfeita, carinhosa, mantendo a casa impecável, preparando cada refeição com cuidado, servindo café, almoço e janta no horário certo, e se entregando a ele na cama como uma mulher fiel. E agora, depois de tantos anos, ele destrói tudo. O homem, entendendo a gravidade do que acontecia, pede que ela se acalme. Explica que o problema não está nela, mas no marido. Um homem que, mesmo tendo uma esposa perfeita e doce, escolheu ser sujo, com um coração negro. Diz que, às vezes, nem toda a fidelidade do mundo é suficiente para mudar um homem podre. Homens assim não se importam com ninguém, e por isso ela não precisa carregar essa dor. Lorena concorda e diz que não vai mais chorar. José responde que ela está no caminho certo, que em vez de se lamentar por algo impossível de suportar, deve levantar a cabeça. Ele oferece sua casa, dizendo que, se quiser, pode deixar tudo para trás e nunca mais olhar para eles. E num tom mais suave, confessa que está começando a gostar dela, e que poderiam, quem sabe, começar uma nova família juntos.